Não, não é um título clickbait ou pegadinha. O Google, ou melhor, o buscador do Google, inevitavelmente vai de Vasco. Podem até reinventar a ferramenta, mas depois de virar um verbo para ação de procurar alguma coisa na internet, a busca que nós usamos por tanto tempo está fadada a acabar. Por uma combinação de experiência ruim, mudança cultural e principalmente pela bomba atômica, que são os modelos de linguagem de inteligência artificial generativa, como o ChatGPT e o próprio Gemini do Google, o que deve mudar muito mais coisa para quem produz conteúdo pra internet, incluindo esse lindão aqui que vos fala. Começando pela experiência ruim, o Google cresceu e acabou com praticamente todas as outras ferramentas de busca do século passado, porque entregava buscas muito melhores. Mesmo hoje em dia, é praticamente impossível criar um concorrente à altura, ou quase qualquer tipo de concorrente, tirando o Bing, que a Microsoft manteve, e outras ferramentas como o DuckDuckGo, que usam o Bing. E cito o Bing como exemplo, porque ele não precisa ser uma ferramenta sustentável. O Bing continua no ar muito mais porque a Microsoft quer manter um concorrente com o Google do que ser uma ferramenta que tem que se pagar para poder ser viável. Em um futuro vídeo eu posso explicar por que o Google sabe de tudo e por que é tão difícil concorrer com ele na hora de processar informações, e também posso falar sobre a ideia que faz essa ferramenta de busca ser tão melhor do que as outras, que foi o ranqueamento de páginas de resultados de acordo com links que essas páginas recebiam, significando bastante. Páginas que são mais referenciadas por outras passaram a aparecer no topo da busca, o que facilitava demais para achar resultados relevantes. É o tal do PageRank, o que os criadores do Google descreveram em um artigo explicando como iam ordenar as páginas que a ferramenta apresenta. Curiosamente, esse mesmo artigo contou em 2001 o que eles já estavam criando e descreveu também o que poderia derrubar essa ferramenta, ou complicar bem a vida dela, que é a manipulação de resultado por interesses comerciais, ou seja, ter resultados que não são tão interessantes aparecendo no meio dos resultados importantes, porque eles foram manipulados para gerar esse ranking artificial, o que é basicamente um modelo de negócio do AdSense do Google, que gera boa parte dos mais de 200 bilhões de dólares que a Alphabet, empresa que gerencia o Google, faz por ano. Eu sou rica! Deixando claro que são resultados pagos, mas eles estão lá no meio. Se você já tentou buscar informações ou mesmo imagens sobre algum produto no Google, já viu como está ficando cada vez mais complicado achar resultados orgânicos, relevantes no meio de tanto anúncio que podem atrapalhar. É complicado competir com um incentivo de mais de R$1 trilhão para colocar anúncios aí no meio do que as pessoas estão buscando. Sem um concorrente direto, dá para poluir bastante os resultados, que as pessoas simplesmente não têm outra opção. Só que o problema é ainda mais agravado porque os resultados também são poluídos pelas próprias páginas encontradas. Fudeu de vez! Desde quando o Google se tornou relevante por classificar bem o que ele apresenta, tem quem trabalhe especificamente para ranquear os seus sites bem nesses resultados e subir ele na lista. São as famosas técnicas de SEO, de Search Engine Optimization, ou otimização para buscas, o que em si é algo totalmente legítimo, super útil. Tem uma série de técnicas como otimizar o site para carregar mais rápido, escrever bem o conteúdo e várias outras coisas que facilitam muito a vida de quem busca alguma coisa, encontra um site ou entra nele. Mas toda vez que eu busco por algo como fazer uma coisa no computador ou no celular, eu encontro sites e mais sites com o mesmo texto copiado e colado, com os termos que eu busquei repetidos, por mais que simplesmente não me informem nem me respondam o que eu quero saber. É uma eterna briga de gato e rato entre o Google com os algoritmos de busca e os sites que estão disputando essa classificação dos resultados. E pelo menos em 2023, para a maioria dos problemas técnicos que eu tentei achar respostas, eu tive que escrever coisas como fazer X Reddit, que foi o que resolveu, porque me mandava para uma rede social com posts e comentários que por enquanto ainda são escritos por humanos, discutindo o problema que eu tenho e aí explicando o que tentaram fazer, o que funcionou ou não funcionou. Só que se eu falei que é quase impossível criar um concorrente à altura do Google, como que podem acabar com ele? Apesar disso, um dos caminhos é simplesmente não depender mais de busca em sites com resultados em texto, o que pode parecer estranho para quem ainda usa o verbo dar uma gulgada, ou que usou por muitos anos. Mas essa é uma situação normal para quem nasceu depois dos anos 2000, pelo menos nos Estados Unidos. Entre os mais novos lá, que eles chamam de geração Z, estão a primeira geração a reverter a tendência do uso do Google para busca nos Estados Unidos. Toda rede social tem uma preferência de uso diferente entre as idades,
Os mais velhos preferem visitar os sites de notícias diretamente ou usam mais o Facebook. Aí a geração seguinte usa mais o Instagram. Quem nasceu depois dos anos 2000 usa muito o TikTok, como nenhuma geração anterior. Só que todas as gerações, até a geração Z, usavam o Google para a busca, enquanto os mais novos começaram a usar o TikTok para isso, para assuntos sérios, informação que demanda texto longo. Ainda podem usar o Google, mas principalmente para ver reviews de produto ou experiência. Usam o TikTok. E faz sentido. A busca em vídeo curto entrega em segundos se você achou ou não o que você procurava. É muito mais difícil de encontrar um conteúdo feito por inteligência artificial que tá só ali para te enrolar. E se é um review de produto, comida, fica mais fácil de ver tudo. Enquanto o TikTok ainda não enche os resultados de anúncio. E aí os resultados parecem bem mais legítimos. Sem falar na personalização muito mais direta de resultados, que acabam sendo mais relevantes para quem usa bastante TikTok. Isso nos Estados Unidos, mas não tem motivos para pensar que é tão diferente assim no Brasil. Ou seja, só pelas mudanças culturais que talvez foram aceleradas por resultados ruins na busca, a longo prazo, o Google vai ter um problema que eles mesmos reconhecem. Só que até aqui a gente está falando de uma dinâmica comum que já tem mais de uma década acontecendo. Essa disputa de gato e rato entre a ferramenta e quem usa ela para tentar se beneficiar e mudanças culturais de geração, isso é mais um chacoalho. Só que a inteligência artificial é uma bomba devastadora no Google e para mim ela é o real motivo pelo qual o Google vai deixar de ser a ferramenta que nós usamos pelos últimos 20 anos. E vai ter que mudar muito isso. Porque a inteligência artificial atrapalha nas duas pontas. Tanto na forma como a gente busca os resultados, portanto, nos resultados que podem ser apresentados, e a gente já começa a ver a diferença até 2022. Alguém mal intencionado tentando usar SEO para subir nos resultados de busca ainda tinha que escrever ou copiar e colar muita informação ali. Mas o ChatGPT e outras inteligências generativas tornaram ridiculamente fácil gerar milhares de páginas de recheio de linguiça, com qualquer coisa sendo escrita para apresentar as palavras certas para o Google achar que ele pode ser um resultado relevante. Ou seja, a poluição dos resultados de busca deve ficar muito pior ainda. E no final de 2023, já vimos uma prévia do que nos espera. Alguém com bastante criatividade e uma certa flexibilidade ética resolveu listar todas as 1.800 páginas de um site concorrente e aí usaram os títulos das páginas para gerar conteúdo por inteligência artificial, página por página. E com isso criaram em minutos o site concorrente completo, sem usar e pagar alguém para fazer esse conteúdo. E com isso triplicaram as visitas, tirando os cliques dos concorrentes. Enquanto você ainda fizer buscas tradicionais, se prepara para muitos mais resultados terríveis atrapalhando a sua pesquisa. Enquanto o Google se preocupa para trabalhar muito mais para separar o joio do trigo nos resultados. Isso enquanto você usa a busca. Porque ainda tem um aspecto mais agressivo da inteligência artificial, que é o fato das pessoas simplesmente encontrarem um oráculo que responde quase tudo que é perguntado e que responde de forma coerente, mesmo que não seja certo. Ferramentas como o ChatGPT são desenvolvidas para gerar textos coerentes. São formas de informação, mas mesmo assim são tratadas como tal, por muita gente mesmo que delire parte das respostas. Isso acaba com a necessidade de ler resultados numa busca do Google. Se não agora, certamente, conforme os programas ficarem melhores interpretar e resumir as informações numa busca, a tendência é simplesmente esconder de onde tiraram informações. O GPT ou o Gemini do Google podem até dar os links das fontes de onde tiraram as respostas. E eu prefiro muito que façam isso, até pra gente poder checar se deliraram. Mas sendo realista, a tendência é que as pessoas cliquem cada vez menos nas fontes e confiarem cada vez mais nas respostas. Conforme a gente cria familiaridade e ganha confiança nesses assistentes de conteúdo, isso simplesmente acaba com o modelo de negócio de mais na internet, que depende de cliques para apresentar conteúdo gratuito, servindo junto com propagandas. Se você produz o conteúdo para as pessoas encontrarem o que você fez e ao mesmo tempo recebem publicidade, mesmo que o seu conteúdo seja essencial para treinar uma ferramenta dessas, para elas poderem apresentar uma resposta, uma ferramenta cada vez menor de quem recebe a resposta completa vai clicar no seu conteúdo e receber a sua propaganda. Meu palpite é que o próprio Google, que desenvolveu a tecnologia de base que a OpenAI usou para desenvolver o ChatGPT, já devia estar segurando esse tipo de inteligência artificial para uso, para não acabar com o próprio modelo de negócio. Afinal, além das buscas e da propaganda que se mostram nessas buscas, o Google também tem a ferramenta que apresenta propaganda dentro dos outros sites, como sites que eles dão como resultado. Mas conforme o ChatGPT explodiu em popularidade, a escolha passou a ser para o Google perder o modelo de negócios ou deixar de existir. E aí a escolha é clara.
O problema é que envolve todo mundo que tá do outro lado daquele $1 trilhão de lucro, que são os anunciantes e os sites, que são essenciais no resultado de busca, o que inclusive me envolve, já que, como explico no vídeo sobre a criação de conteúdo falso por inteligência artificial, o sistema que gera essas inteligências é multimodal. Ele pode ser usado para interpretar e gerar diferentes formas de conteúdo, e o Gemini do Google já é capaz de interpretar e resumir a informação dentro dos vídeos também. Ou seja, até a idade de ver o vídeo longo com explicação tá acabando. Então a gente perde as duas pontas de uma busca. Os resultados relevantes são cada vez mais sorrateiros por publicidade numa certa escala, mas por muito mais informações genéricas criadas por inteligência artificial para imitar informações reais e relevantes, com base no qual os modelos foram treinados. E ao mesmo tempo, a informação é real, é relevante, mas é cada vez mais escondida por quem cria para não ser usado para treinar novas inteligências. E é escondidas pelas inteligências que já foram treinadas, que dão uma resposta resumida ao invés de apresentar as fontes diretamente. Isso já está acontecendo com o texto, e é uma questão de tempo até acontecer, inclusive com os vídeos, incluindo os meus. Eu falei no primeiro vídeo sobre o ChatGPT que ele deve um dia escrever um roteiro até mais interessante do que os meus. Isso poderia ameaçar quem cria conteúdo e me tornar obsoleto. Só que independente disso, e muito antes disso, eles podem simplesmente me tornar inviável.